Qual é o limite da experiência humana e da revelação divina? Se fosse dada a você a oportunidade de visitar o próprio lar de Deus, a glória celestial, você conseguiria encontrar as palavras para descrever o que viu? O apóstolo Paulo, o maior teólogo e missionário da história cristã, teve essa experiência. Em um momento de êxtase místico, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele ouviu segredos tão profundos, tão grandiosos, que o próprio Deus lhe proibiu de contá-los. Esta é a história mais pessoal, misteriosa e envolta em sigilo da Bíblia, registrada em 2 Coríntios 12, 2 e 4. Hoje, no Fatos da Escrita, vamos desvendar esse episódio. Vamos analisar o que a teologia hebraica chama de terceiro céu, o que significa ser arrebatado, harpazo, e o mistério central, o que ele ouviu que a nenhum homem é lícito falar. O propósito dessa visão não era dar a Paulo conforto, mas sim fundamentar sua autoridade e, ironicamente, justificar o sofrimento que veio em seguida. 1. O contexto de jactância forçada, a defesa do apostolado. Paulo não relata sua experiência celestial em um momento de devoção tranquila, mas sim em um contexto de confronto e defesa. Os superapóstolos. A igreja em Corinto estava sendo seduzida por falsos apóstolos, a quem Paulo ironicamente chama de superapóstolos. Estes homens se gabavam de sua eloquência, suas cartas de recomendação e suas experiências espirituais superficiais. Eles questionavam a autoridade e a legitimidade de Paulo, zombando de sua aparência fraca e sua pregação simples. Paulo, então, é forçado a se gabar, mas ele o faz de forma irônica. Ele lista suas qualificações, descendência hebraica, sua perseguição, prisões, açoites, naufrágios e, finalmente, sua revelação sobrenatural. O ponto é claro. A verdadeira autoridade apostólica não reside em performances externas, mas na capacidade de suportar o sofrimento pela causa de Cristo, capítulo 11, e na revelação direta de Deus, capítulo 12. Ele usa o êxtase não para se vangloriar, mas para provar a validade da sua mensagem. 2. O fato místico. O homem arrebatado. 2 Coríntios 12, 2. Paulo começa o relato de sua experiência com uma distância notável. A terceira pessoa. Humildade e transcendência. Paulo se refere a si mesmo na terceira pessoa. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado. Este recurso linguístico serve a dois propósitos. Humildade. Ele evita a jactância direta, reconhecendo que a glória não é sua, mas de Deus. A experiência foi tão grandiosa que transcendia seu eu normal. Universalidade. Ele permite que a experiência seja vista como algo que pertence à comunhão em Cristo, e não apenas a uma figura histórica. O arrebatamento, harpazo. O termo grego usado para arrebatado é harpazo. Significa ser levado à força, arrebatado, raptado ou pego de repente. Implica que a experiência não foi uma meditação profunda ou um sonho, mas uma remoção física ou espiritual abrupta, por uma força externa. O próprio Paulo não consegue determinar a natureza exata da experiência. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. A distinção entre corpo e espírito desapareceu na presença da glória divina, indicando que a experiência foi de uma realidade transcendente. 3. O mistério dos três céus, 2 Coríntios 12, 2, 3. A referência ao terceiro céu está ligada à cosmologia judaica da época. Para a teologia hebraica, a realidade era dividida em três esferas. Primeiro céu, a atmosfera, onde voam os pássaros e se formam as nuvens. O ar. Segundo céu, o firmamento, o espaço sideral, onde estão as estrelas, o sol e a lua. O cosmos. Terceiro céu, Urano. O lugar da habitação de Deus. A esfera da glória pura. A dimensão onde a presença de Deus reside plenamente.
Paulo usa o termo terceiro céu de forma intercambiável com paraíso, vento 4. Isso confirma que ele foi transportado para a própria presença de Deus, o lar eterno e o destino final dos justos. A visão não foi de anjos ou demônios, foi uma confirmação direta da realidade gloriosa da vida eterna. 4. A proibição e o segredo indescritível, 2 Coríntios 12:4. O ponto culminante da experiência é também o seu maior mistério. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. A Bíblia não está apenas dizendo que Paulo não tinha vocabulário. Ela afirma que ele ouviu palavras inefáveis, arreta remata. O termo arreta significa que as palavras eram indizíveis ou inexprimíveis. A linguagem humana é incapaz de transmitir o seu significado. As palavras da terra são inadequadas para a glória celestial. Proibidas ou não permitidas. O não é lícito falar indica uma proibição divina. Deus impôs um voto de silêncio a Paulo sobre o conteúdo da revelação. O motivo teológico do silêncio. Por que Deus proibiria a divulgação da maior notícia de todos os tempos? Proteção contra a idolatria mística. A descrição do paraíso poderia ter se tornado o foco da fé, desviando a atenção da simples mensagem do Evangelho, Cristo e a cruz. O foco da fé deve ser a pessoa, Jesus, não a visão. Insuficiência humana. A audição desses segredos validou a autoridade de Paulo, mas a linguagem da cruz era o único meio de salvação para a humanidade. A revelação plena é reservada para a eternidade. O maior segredo de Paulo não foi contado porque a salvação está na palavra de Deus revelada, a Bíblia, e não em experiências místicas privadas. 5. O oposto da glória, o agulhão na carne, 2 Coríntios 12, 7, 10. O efeito colateral da visão é tão importante quanto a própria visão. Deus interveio imediatamente para equilibrar a revelação com a fragilidade, o equilíbrio perfeito. Paulo explica a razão do aguilhão. E para que não me exaltasse sobremaneira pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte sobremaneira. A altura da revelação exigiu uma âncora de humildade. O aguilhão, skolops, um pedaço de madeira afiada, uma estaca, é uma dor persistente e angustiante. A Bíblia, intencionalmente, não revela sua natureza, se era doença ocular, enxaqueca ou um inimigo constante, para que cada crente possa se identificar com sua própria estaca. O poder na fraqueza. Paulo orou 3 vezes para que o aguilhão fosse removido. A resposta de Deus é a conclusão teológica de todo o capítulo e o alicerce do ministério de Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder do apostolado de Paulo não residia na visão do terceiro céu, mas na força de Cristo manifestada em sua fraqueza. O sofrimento é o guardião da revelação.